Sim, claro, houve leniência, mas eu acho que há uma lição a ser tirada desse episódio, que é uma lição muito importante. O que houve? Havia um presidente da República que todos sabiam que ele era um golpista. Ou seja, quando ele se colocou como candidato, todos, pelo menos eu sou do Rio de Janeiro, eu me lembro do Bolsonaro querendo explodir, acusado de explodir bomba, de tentar explodir bomba na vida militar. Quer dizer, um, era um sujeito violento e que falou da violência dele, repetiu a violência dele várias vezes. Disse que acreditava que o Brasil só teria jeito se houvesse uma guerra civil e 30 mil pessoas fossem mortas. Que se manifestou a favor da tortura várias vezes como deputado, etc. Então, o Bolsonaro era uma coisa que todo mundo sabia o que ia ser. Quando ele assumiu a presidência, ele era um anúncio antecipado de tentativa de golpe. E os militares que ficaram em torno dele, alguns podem até ter pensado que iriam tutelá-lo, mas sabiam quem era o Bolsonaro e o que ele. Alguns eram colegas de turma dele, da época da formação militar. Então, tudo era anunciado, estava tudo anunciado. E por que voltou a ocorrer? Voltou a ocorrer porque não fizemos nada pós 64. Deixamos aqueles que eram golpistas e que torturaram, etc., e que cometeram, desrespeitaram a lei. Um militar desrespeitar a lei é uma coisa horrível, porque ele possui armas. Então, o sujeito que anda armado, a esse sujeito não é permitido uma possibilidade de desrespeitar a lei. Você não pode permitir que um policial que desrespeita a lei continue na polícia, porque ele é um perigo, ele se torna um perigo. Então, era tudo anunciado. Você deixou uma série de militares que desrespeitavam a lei permanecerem no quadro. Se tornaram generais e ficaram em volta do Bolsonaro. De fato, a instituição não aderiu. E a instituição não aderiu porque muitos desses militares sabiam que não teriam, como em 64 tiveram, o apoio internacional, o apoio dos Estados Unidos, etc. E tal. Eles já eram mais bem formados, inteligentes, sabiam que não ia ter, mas muitos, independente disso, para manterem suas benesses, cargos, dinheiro, cargos comissionados, etc., viagens, etc., relógio Rolex de presente, esse tipo de coisa, muitos ficaram e apoiaram uma tentativa de golpe. Então, é preciso que a gente tome esse episódio como uma lição para o futuro. Não é possível deixar que esses que participaram do golpe fiquem sem punição. Não, não é possível, porque se eles ficarem sem punição, eles vão estar dando exemplo para uma futura tentativa de algum outro maluco que tome posse. O Bolsonaro deixou aí herdeiros de vários matizes, boa parte deles capazes de tentar novamente. Então, é preciso que tomemos o 8 de janeiro como uma lição para o futuro. Verdade. Ô, professor, passando a palavra para o senhor complementar e também já perguntando sobre a entrevista que o ex-presidente Bolsonaro deu à CNN, que foi ao ar hoje, em que ele responsabiliza a esquerda, né? Fala que foram pessoas da esquerda que participaram dessa invasão, enfim, aquela narrativa que ganhou também as redes sociais, né? Se isso se sustenta, perguntei até agora há pouco isso também para o presidente do STF, para o ministro Barroso. E também quero te ouvir sobre essas cenas, o que te marcou mais, né, desse dia 8. Olha, Diego, concordando com tudo que foi dito pelo Sakamoto e com Thales, eu queria, aproveitando a presença de vocês, fazer uma observação sobre o prisma técnico, policial e jurídico. Porque tem muita gente falando em virar a página. Como virar a página se a página ainda não está completada? É impossível. Nos estados civilizados,
que obedecem à Constituição, a justiça criminal existe para que os crimes não fiquem impunes e para que inocentes não sejam punidos, mas para que os crimes não fiquem impunes. Nós assistimos uma tentativa de golpe de Estado, de violação à Constituição e, por consequência, atenção, por consequência, o Estado democrático de direito e até o regime democrático republicano.